Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de entrevistas do estado de Goiás que aborda os assuntos mais relevantes. A limpeza urbana é um dos temas mais importantes das cidades. Ela é responsável por atos que combinam diretamente na saúde pública, no meio ambiente, na mobilidade e no desenvolvimento dos municípios. A limpeza urbana de Goiânia tem se tornado cada vez mais discutida, inclusive recentemente com a chegada do consórcio Limpagim. Nosso tema de hoje é a limpeza urbana de Goiânia, gestão, desafios e o papel da cidade. E para bater esse papo conosco, nós convidamos aqui gestores do consórcio Limpagim, que vão nos esclarecer alguns pontos técnicos sobre as operações da empresa em Goiânia. Está aqui conosco, à minha direita, Renan Andrade, engenheiro civil, pós-graduado em gestão de projetos, MBA em liderança, gestão de equipes e produtividade e diretor executivo do consórcio Limpagim. Boa noite, Renan, obrigado pela sua participação aqui. Boa noite, eu que agradeço. É importante esse espaço aqui para nós podermos conversar sobre a limpeza, explicar essas situações e eu acredito que vai ser bem valioso aí para o nosso ouvinte final entender como funcionam as coisas. Perfeito. Obrigado, Renan. Obrigado de disponibilizar um pouco do tempo de vocês aqui e nos enxergar como um canal de comunicação para poder divulgar um pouco desse trabalho e esclarecer as dúvidas. E eu tenho muitas, viu? Fica à vontade. E aqui à minha esquerda, Yuri Guimarães, que é engenheiro civil também, especialista em gestão e tecnologias ambientais pela Universidade de São Paulo e está como gerente de operações do consórcio Limpagim. Boa noite, Yuri. Obrigado também pela participação. Boa noite, Yuri. Agradeço a oportunidade de estar aqui no canal junto com você e, de fato, trazer um pouquinho da nossa realidade, né? Para a gente poder divulgar um pouco mais do serviço e esclarecer dúvidas. Acho que essa é a premissa principal. Sim. A gente está, para quem está acostumado a nos assistir, está vendo uma dinâmica um pouco diferente. Geralmente a gente tem aqui um convidado, mas acho bacana para a gente trazer aqui as visões de diretores, gestores dentro do Limpagim, do consórcio, com exercícios e funções diferentes ali que a gente consegue tirar bastante dúvidas. A primeira coisa, acredito que é a dúvida geral de todos nós, o porquê chama consórcio, o que é o consórcio Limpagim e qual que é a função do consórcio, qual é a operação que ela faz no município de Goiânia, num todo, para a gente destrinchar e entender o papel a ser cobrado pela população e o que é de dever ou não do consórcio. Aí pode ficar à vontade para falar. Bom, o consórcio Limpagim ela é uma empresa que foi criada exclusivo para a licitação do contrato de limpeza pública aqui de Goiânia. E no processo licitatório, comumente, a empresa, né, pode entrar sozinha na licitação, se tiver toda a atestação técnica, ou pode entrar consorciada com outras empresas. E o nosso caso é um caso de consórcio, são 3 empresas, elas juntas formaram o consórcio Limpagim, e é uma empresa, o consórcio Limpagim hoje é uma empresa única e exclusiva para tratar a limpeza pública de Goiânia. Então, a partir do momento que não houver mais um contrato aqui em Goiânia, provavelmente não haverá mais o consórcio Limpagim. Certo. Então, ele foi montado só para o município de Goiânia com 3 empresas. Qual é o nome dessas empresas? É a Cleanmaster, a Quebec Ambiental e a CGC. Certo. E esse contrato em Goiânia, ele começou em que ano, Renan? O contrato começou em 2024. 2024. Nós começamos, o primeiro dia de operação foi dia 23/4. Na ocasião, nós começamos com a coleta orgânica, né, em 1/4 da cidade. Nós tínhamos alguns problemas gravíssimos na época. Primeiro que a cidade passava por uma crise de limpeza pública, né? A empresa anterior ela tinha algumas dificuldades, não conseguia fazer o serviço a contento em toda a região. E aí, por isso, então, houve a questão dessa terceirização. Em meio a isso, houve um não cumprimento de todo o serviço anterior e, consequentemente, um acúmulo de material na rua. Né? Então, quando nós assumimos o contrato, as ruas de Goiânia estavam tomadas por lixo. Isso fez com que levássemos ali de 4 a 5 meses para regularizar o serviço, para depois, então, conseguirmos fazer um trabalho mais convencional de análise, de melhoria, de evolução e por aí vai.
E atrelado a essa dificuldade que a cidade passava, tinha também a dificuldade que nós passamos tanto com mão de obra, pois nós começamos do zero a empresa, não com nenhum funcionário. Os funcionários da empresa anterior permaneceram na empresa, então nós tivemos que fazer contratações individuais, começando do zero todo o escopo de quadro funcional da empresa. E, além disso, toda a nossa frota é caminhão zero. Então, nós tínhamos uma escala de entrega dos equipamentos junto às fábricas, que ninguém hoje no Brasil entrega 240 caminhões zero num fim de semana. Então, nós tínhamos uma escala de recebimento desses equipamentos dissipada no tempo, e então nós tivemos que fazer uma implantação do nosso contrato de acordo com a chegada dos equipamentos e as contratações dos novos funcionários. E, além disso, ainda treiná-los para que pudessem exercer a profissão, né? Então, foi tudo num momento único, por isso, tanta conturbação na implantação do contrato. Hoje, graças a Deus, está tudo regular. Certo. Você trouxe aqui uns pontos sobre a questão da produtividade do trabalho nesses meses, e eu quero depois aprofundar um pouco mais, Renan, sobre exatamente essas entregas que o consórcio fez durante esse período. E foi um contrato de 2024, né, e agora acabou de ser renovado em 2026, esse contrato por mais 2 anos, não é isso? Então, a gente tem mais 2 anos de operação aí do consórcio em Goiânia, né? Deixa eu perguntar aqui, então, para o Yuri. Yuri, o Renan já trouxe aqui um ponto de algum produto, de um serviço que o consórcio Limpagem realiza. Quais são as responsabilidades, quais são os serviços prestados pelo consórcio e o que não é de responsabilidade do consórcio em Goiânia? Essa é realmente uma dúvida muito frequente, né, que a gente acaba recebendo. Porque o consórcio, mediante licitação enquanto obrigações contratuais, nós temos 4 serviços efetivos, né? A gente tem a coleta domiciliar, que é o resíduo orgânico, né, aquele caminhão compactador de lixo. A coleta seletiva, né, que pega o material seletivo. A remoção de entulho, que são esses pontos de descarte irregular de volumosos, sofás, camas, colchões e afins. E também a varrição mecanizada. Então, esses são os 4 serviços que o consórcio detém dentro da cidade de Goiânia. Só que existem algumas, porque quando a gente fala de limpeza urbana, não são apenas os únicos aspectos que têm que ser, de fato, aferidos, né? Então, a gente também tem capina e roçada, que não é nosso. Temos a questão de jardinagem, de poda, de alguns tantos outros serviços que a varrição manual, por exemplo, é uma dúvida muito frequente, também não é nosso. Né? A nossa varrição é uma varrição mecanizada, né? Que é aquela questão a nível de guias e sarjetas, que pega as avenidas e ruas principais. São aqueles caminhões que tem uma vassoura com as cerdas laterais vai andando e tal. Varrendo meio fio. Exatamente. Então, existe ainda algumas dúvidas quanto a isso. A varrição manual não é do consórcio, não é de responsabilidade do consórcio. A varrição mecanizada, sim. Então, para nós, esses 4 serviços. Eu tive uma dúvida aqui agora. Qual que é a diferença na prática? Assim, o que traz de resultado? A diferença da varrição mecânica da manual. Por que existe a mecânica se existe a manual, ou porque existe a manual se existe a mecânica? Rui, é até interessante você levantar essa questão, porque é justamente o ponto forte do serviço. Para pensar, hoje, um distrito de um plano de trabalho de uma varrição mecanizada, ele tem uma média de 30 quilômetros de extensão. Né? Abrange vias, né? Ida e volta, lado esquerdo, lado direito, a gente tem 30 quilômetros, que são feitos diariamente por cada varredeira. Um varredor manual, ele tem uma produtividade de 2,5 km, no máximo, dentro do seu período de 8 horas trabalhadas ali. Então, além da questão de otimização de produtividade, que uma varredeira faz o serviço de 10 a 15 colaboradores, por exemplo, existe também aonde ela atua efetivamente. A varrição mecanizada ela abrange a nível de guias e sarjetas, então ela não entra em calçadas. A varrição manual já é aquele serviço que pega calçadas, que pega calçadões, que pega esses pontos onde a máquina de fato não vai andar. Então são serviços distintos, mas que se complementam de fato. Então, por exemplo, onde a máquina passa, se a capina, porventura, né, com essas chuvas, não estiver andando de maneira planejada certinho, com planejamento andando de fato funcional, o serviço pode não aparecer.
Porque a máquina passa. Então, tudo que está a nível de guia e sarjeta é varrido. Só que se naquela entrada da calçada tiver aqueles matos, que sem de fato o serviço ter sido feito, o serviço não aparece. E isso tem que ser realmente diferenciado, porque a varrição mecanizada não tem essa questão de capina, pelo menos não por enquanto. Certo. Então, não há possibilidade de uma extensão desse serviço de varrição mecanizada para a substituição da varrição manual, porque não há como fazer. Tem serviço na cidade que tem que ser feito pela varrição manual. Existem tecnologias para isso, de fato, né? Alguns países trabalham com máquinas de porte muito menor para tentar otimizar. Só que mesmo em cidades assim, também não é diminuído ou não é extinto o serviço da varrição manual, que tem um asseio um pouco mais detalhista, né? Consegue atingir lugares onde a máquina não pode entrar e coisas do tipo. Sim. Então, realmente, são serviços que são distintos, de fato. Perfeito. Renan, Goiânia, você tem uma experiência, inclusive, de limpeza urbana em outros municípios, né? Eu recebi recente, mas eu até esqueci os municípios, você pode falar para a gente. Eu gostaria de saber assim, quais são os desafios que Goiânia apresenta para a limpeza urbana? Eu acho que o maior desafio é cultural. Eu sou do Rio, eu trabalhei no Rio de Janeiro com limpeza pública. Eu passei por Rio Grande do Sul, fiquei 4 anos trabalhando lá. Passei pela capital de São Paulo, 14 anos. E estou em Goiânia há 2 anos. Aqui existe uma cultura de descarte muito forte. Nós estamos combatendo já há 2 anos, com campanhas educacionais, com conscientizações. A gestão pública também investe tempo nisso, para fazer com que a população entenda efetivamente como é a maneira correta de se fazer o descarte. Tem gente que não está preocupado em descartar de maneira errada e faz, mas tem muita gente que faz errado por não saber o caminho do certo. Então, acho que cabe a nós fazermos uma conscientização para que a população saiba efetivamente como fazer. E cabe também às empresas da limpeza pública e à gestão pública dar a oportunidade ao munícipe de fazer bem feito. Né? Hoje, Goiânia parece que tem 5 ecopontos oficiais, né? Que são do contrato da Comurg, não somos nós que operamos, mas são 5 ecopontos, o que para a cidade é pouco. Nessa gestão agora do Sandro, ele criou 8 ecopontos provisórios. Esses ecopontos provisórios melhoraram muito o serviço no entorno desses pontos, porque a população que jogava de rua em rua, toda rua tinha um sofá, toda rua tinha um colchão, parou de estar todas as ruas sujas e concentrou o material nesses endereços. E só para um parênteses, o ecoponto é um local de descarte de grandes volumes, facilita a logística da limpeza, facilita a concentração do resíduo. É um local que você pode levar o RCC, que é o resíduo da construção, você pode levar os inservíveis, né, como móveis, colchões e tal, e os eletrônicos, eletrodomésticos também. Inclusive material seletivo também é recebido bastante nos ecopontos. Orgânico, material contaminado, não. Então, quando a gestão pública lança esses endereços para poder receber o material, ele concentra o descarte. Isso facilita para limpar, facilita para manter a cidade limpa nas demais vias. Só que ainda assim são poucos os endereços. Certo. Ainda assim, para uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, demanda muito mais. Né? Demanda muito mais. E a gestão está trabalhando para poder ter esses novos pontos. Então, eu acredito que vai melhorar cada vez mais. Certo. Existe um serviço no município de Goiânia que chama Catatreco, né? Exato. Que ele é acionado... Ele é prestado pela Comurg, não é isso? Não, por nós. Por vocês, pelo consórcio. Então, anteriormente era pela Comurg. Anteriormente era pela Comurg. Então, esse serviço, o ecoponto auxilia a redução do serviço do Catatreco? Porque o Catatreco é para poder recolher esses materiais. Exato. Né? Liga e a equipe chega à residência para poder recolher, não é isso? Eu sinceramente acho que Goiânia, do tamanho que é, o serviço do Catatreco, ele
ele é extremamente cultural da cidade, porque a cidade é muito grande para ter esse serviço dessa forma. Hoje nós trabalhamos com Catatreco praticamente como um delivery. A pessoa faz um pedido, em 48 horas operacionais a gente está fazendo o atendimento na porta da casa da pessoa. E tem custo? Não, isso tem um custo operacional nosso. Operacional, mas diretamente para o cidadão, não? Para o não? munícipe, não. O serviço é grátis para o munícipe. Certo. Eles entram em contato conosco, né, ou pelo contato, ou pelo telefone da empresa, ou pelo site. No site consórciolimpadinho.com.br você consegue fazer uma solicitação, incluindo a foto do material que tem para ser recolhido, tudo direitinho. E a partir do final desse cadastro já cai na agenda para fazer a coleta daquele material na casa da pessoa. É um serviço para nós, é um tanto quanto desgastante, né? Porque é pontual demais, mas funciona muito bem. Quando nós assumimos aqui, em 2024, o tempo de atendimento do Catatreco era de 20 dias. Né? Hoje a gente faz de 2 a 3 dias. Então, hoje é um serviço que funciona extremamente bem, só que é um serviço extremamente desgastante também, porque é totalmente pontual. A gente está até analisando novos projetos, novas programações para discutir depois com a gestão, para ver se a gente altera algumas metodologias para facilitar tanto a limpeza quanto também a população usar, né, o serviço. Certo. Esse custo hoje, ampliando os ecopontos, teria redução ou existe um outro tipo de trabalho a ser feito para o Catatreco para reduzir os custos da operação para o município, no caso? Não, eu acho que aumentar ecoponto facilita para o município fazer um descarte correto e, teoricamente, diminuiria o serviço do Catatreco. Mas a gente sabe também que não é todo mundo que tem um material para descartar que usa o serviço do Catatreco. Certo. Então, a partir do momento que a gente está, igual estamos agora, divulgando os canais de atendimento, divulgando como o serviço funciona, mostrando a praticidade, mostrando o tempo de agilidade de execução, divulgando que é um serviço que não tem custo para o munícipe. Então, eu tenho certeza que a cada divulgação dessa que fazemos, nós aumentamos a nossa demanda. Né? Então, hoje a gente está atendendo com 2 dias, semana que vem, quando sair, quando toda essa informação chegar na ponta, a gente vai atender com 3 dias e a gente vai reestruturar depois para diminuir o tempo novamente. Certo. Então, a questão de ter mais ecopontos, eu acredito que não vai diminuir o nosso serviço, porque a gente está sempre tendo mais divulgação e atingindo mais pessoas. Então, a gente continua nesse mar de atendimento. Um ciclo. Hoje a gente atende de 80 a 100 demandas por dia, de segunda a sábado. Então, é um número absurdo de atendimento de Catatreco na cidade de Goiânia. E você tem um número de quanto que era no início da operação do consórcio Limpadinho? Então, quando nós começamos, nós tínhamos um atendimento mais ou menos de 20, 25 demandas. Só que nosso contato era novo, nosso site era novo e nós ainda tínhamos muita gente entrando em contato com a empresa anterior para fazer solicitações. Né? Então, entrava em contato com eles e eles passavam o nosso contato, aí a pessoa falava, não quero mais pedir não, aí não fazia com a gente. Certo. Então, é uma questão que demanda tempo. Então, você vê, a gente atendia 20 por dia, hoje a gente atende 100. Em 2 anos, nós multiplicamos por 5 o número de atendimento. Então, daqui a 2 anos, a gente vai estar atendendo 150. Então, a gente vai sempre aumentando a demanda, porque conforme a gente vai divulgando, a gente vai atingindo mais a população. Certo. Yuri, falar um pouco mais de operação, além desse serviço do Catatreco, que o consórcio tem atingido e trazido esse resultado com redução de tempo de atendimento à população, qual um outro serviço que você consegue lembrar que pontualmente tem sido já visível à população e ela tem sentido já o resultado na prática do resultado do consórcio, atuação que antes não tinha? Desculpa, nem te perguntei. O Renan até falou inicialmente, anteriormente você já trabalhava com limpeza urbana em Goiânia?
Não. Eu também tenho uma trajetória já de mais de 14 anos no ramo, né? Eu já trabalhei em cidades no interior de São Paulo, depois capital de São Paulo, depois Bahia, eu volto para Osasco e agora em Goiânia também há 2 anos, desde o início do consórcio. Então, de acordo com a nossa experiência em outros lugares, faço das palavras do Renan as minhas. Realmente, a gente tem uma briga que é cultural. Né? Existe esse fantasma até hoje. E já fazendo um gancho com o que você questionou é o seguinte: um ponto de melhora que a gente percebe, mas que ainda tem como otimizar muito, as situações das crises anteriores que aconteceram, né, historicamente em Goiânia, que a gente, né, que eu me lembro que tiveram 3 crises do lixo, né, nomeadas crises do lixo aqui em Goiânia. A gente chegou, quando chegamos em abril aqui, começamos efetivamente a trabalhar, a gente começou a perceber que a municipalidade, elas não tinham sequer a noção da frequência de quando o caminhão de lixo passava na frente da casa dela. Por quê? Porque estava 10 dias sem coleta, 15 dias sem coleta. Existem relatos de até 25 dias sem coleta. Então, até hoje eu sou um pouco saudosista, eu tenho fotos no meu celular de quando a gente começou a fazer esse mapeamento de lixeiras que pareciam uma pirâmide. Né? Então, onde era para ter só o resíduo em cima, ele já havia transbordado e feito um cone. Né? Então, setores onde a gente deveria entrar para fazer com um caminhão só, uma média de 19 a 23 mil quilos dentro de um setor, que é assim que a gente estrutura, a gente saía de lá com 2, 3 vezes mais resíduos para fazer por conta desse passivo. Né? Então, a melhora que também a gente pode confirmar e apresentar as frequências e a regularidade da própria coleta domiciliar, por exemplo. Né? Então, com as equipes muito mais estruturadas, a quantidade de caminhões nas ruas, a nossa tecnologia intrínseca na execução do serviço de fato, a gente consegue descobrir exatamente que horas o caminhão passou na frente da sua casa. Ele parou na frente da sua casa, ele coletou o resíduo, todos os caminhões com câmeras, inteligência artificial para de fato, absorver a informação se o serviço foi feito a contento. Então, hoje, as próprias reclamações, a quantidade de reclamações que recebíamos no começo, muito por conta dessa falta de informação para os munícipes, diminuiu drasticamente. Então, hoje o que acontece, e sim, acontece situações pontuais, mas muitas das reclamações que hoje recebemos é quando a gente recebe a informação, passaram na minha rua e não pegaram só o meu lixo. E a gente puxa na câmera e no rastreio do caminhão, passamos efetivamente na rua, só que naquele momento quando o caminhão passou, o resíduo não havia sido disposto na frente da residência. Certo. Passamos, 10, 15 minutos depois, o munícipe vai lá e coloca o saco de lixo para fora. Atrasado, fora do horário. Então, hoje eu consigo provar isso. Então, a assertividade da informação e da execução do meu serviço eu consigo provar com uma qualidade muito maior do que no começo. E isso chega na ponta. Isso a gente percebe nos índices de reclamações diminuindo cada vez mais. E hoje o que a gente recebe é muito pontual. Certo. Uma das perguntas, você acabou respondendo um pouco, mas aprofundando um pouco nela. Pela avaliação do consórcio hoje, dessa gestão operacional, quanto à questão da coleta dos resíduos domésticos, qual que é a reclamação ainda da população quanto à coleta e o que o consórcio tem feito para melhorar? Ótimo. É uma coisa que a gente ainda está lutando, mas muito através de comunicação, muito através das nossas redes sociais, dos nossos acessos que de fato temos, né? É justamente esse fantasma que eu disse da frequência. Então, por exemplo, as frequências alternadas, terça, quintas e sábados, né? Que a gente vai passar com o caminhão naquele respectivo setor. Talvez muito culturalmente, não sei explicar, no sábado à noite, o churrasquinho que foi feito, e tem aquele resíduo, ele é disposto no domingo, de manhã. E aí esse resíduo, ele vai ser coletado só na terça. Então eu tenho ali 48 horas que esse resíduo vai ficar na frente da casa do munícipe. E ele está passivo de coletores informais rasgando sacos para coletar latinhas, isso acontece diariamente, animais, cachorros, enfim, N situações onde o próprio saco de lixo é rasgado e fica-se uma sujidade muito maior, onde era para ser só um saco disposto na frequência exata da coleta da pessoa. Então, talvez por falta desse conhecimento, dispõe-se esse resíduo fora da frequência ou com muito tempo antes, com antecedência muito grande, dispõe-se esse material para fora e o saco é rasgado, o saco é deteriorado e o
serviço, de fato, as nossas equipes elas são instruídas, sim, a fazer um rescaldo, né? Para pegar uma vassoura, os caminhões todos têm vassouras e pás para fazer, só que acaba sendo um serviço muito mais penoso de ser feito. Então, a produtividade do serviço cai muito se eu tiver que fazer isso em todas as lixeiras que eu tiver que passar naquele setor. A gente vem incessantemente nas redes pedindo espaços como esse aqui, inclusive, que você nos forneceu hoje, para realmente frisar isso. O nosso site, ele tem lá, muito intuitivamente, muito fácil, para a pessoa que tem alguma dúvida, acompanhar QR Code, saber qual que é a frequência, para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque o serviço ele vai ser feito. Só que até ele ser feito, fica um grau, uma aparência de sujeira muito grande que não precisava ter. Certo, perfeito. Eu quero mudar um pouquinho de assunto, aprofundar num outro tema que é um pouco mais delicado, mas deixa só eu dar um recado aqui a você, advogado que nos assiste e tem um problema de comunicação aí no seu escritório, constantemente aquela enxurrada de ligações. Doutor, como está o andamento do meu processo? Existe uma inteligência artificial, um aplicativo que comunica o seu cliente na tela do celular dele o andamento do processo e cessam aí essas ligações insistentes. É o app do advogado. Para conhecer essa plataforma, acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online. Renan, eu quero direcionar aqui essa pergunta a você, iniciar contigo, porque, inclusive, você esteve presente como ouvinte da Comissão Especial de Inquérito que ocorreu na Câmara Municipal de Goiânia, que foi para quem não conhece a Comissão Especial de Inquérito, é como se fosse uma CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou a atuação do consórcio Limpa-Gin em Goiânia. E o consórcio Limpa-Gin, ele teve inicialmente uma demonização, podemos assim dizer, quando foi instalado, devido a até valores dos contratos. E o consórcio, a SEI, ela ocorreu aí no seu prazo inicial só de 6 meses, e o relatório final não apontou nenhum crime ou nenhuma irregularidade profunda, mas apontou algumas recomendações. A motivação de uma SEI são várias, né? Tem parlamentares que, de fato, estão interessados em investigar a origem do recurso público, mas a gente sabe também que tem outros que estão interessados em fazer política em cima dos contratos ou até acionar isso quando base ou oposição ao governo. Eu gostaria de saber como que o consórcio analisa esse relatório e essas recomendações e o que mudou de lá da SEI para cá. É maravilhosa essa pergunta aí, porque, mais uma vez, é uma oportunidade de esclarecer, né? Quando a gente participa de uma CEI ou de uma CPI, geralmente é uma situação crítica que, a priori, a pessoa já pensa que é coisa negativa. Então, voltando lá no início da época de licitação desse contrato, na fase de licitação, depois de que houve a apresentação de técnica e preço, e no qual foi dado o consórcio Limpa-Gin como ganhador, esse processo ele passou pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, né? Então, só ali, no ato da assinatura, nós já tínhamos crivo de 2 grandes órgãos de fiscalização daqui. O que, por si só, já daria validade e qualidade para assinar o contrato. O que a Câmara trabalhou foi uma análise mais em cima da operação que havia sido, que estava sendo feita naquele primeiro 1 ano de contrato. O que eu também acho extremamente válido, uma vez que primeiro olharam a parte de licitação e documentação e depois a Câmara foi ver mais a parte operacional e praticamente como a gestão pública investiu os valores. As recomendações no relatório da SEI não impactam em nada para o consórcio. Não há recomendação para o consórcio. Há recomendação para a gestão pública e ainda assim de coisas bem simples e de coisas que não era escondido de ninguém, já era de sabedoria de todos, né? Principalmente a questão de pesagem do material seletivo e da necessidade das balanças nas cooperativas. O que foi válido para nós nessa SEI foi poder expor e explicar cada detalhe de cada serviço. Isso foi fundamental. Por quê? Na minha oitiva, eu fui o primeiro a ser ouvido, na minha oitiva já foi praticamente esclarecido tudo quanto à operação do consórcio. Tudo.
Não houve nenhuma pergunta sem resposta, não houve nenhuma pergunta sem detalhes de resposta, sem números, sem dados, sem informações. Então, ali eles entenderam todos os serviços prestados, como nós começamos, por que nós atrasamos, por que nós tivemos dificuldade no início, né? Ninguém em nenhum momento levantou as paralisações e as crises de lixo que aconteceram antes de nós começarmos. Então, nós não entramos em um contrato que estava rodando perfeitamente e nós tínhamos que manter. Nós entramos no meio de uma crise de lixo, de uma confusão de limpeza pública, no qual nós tínhamos que começar do zero e colocar a ordem, né? Então, isso fez com que tivéssemos lá atrás uns 4 a 6 meses de implantação extremamente difícil, que fizesse com que sangrássemos, como aconteceu efetivamente. Após isso, após esse primeiro semestre, no qual nós tivemos muita dificuldade, passamos por essa etapa, corrigimos tudo e fomos para o segundo semestre já bem melhores, ao fim de um ano começou o processo da SEI. E esse processo, ele estava ainda fazendo leitura de um ano atrás. Então, muitos casos, por que o Limpagim implantou o contrato de forma seccionada? Como eu falei, a chegada dos equipamentos novos, a paralisação do serviço pela empresa anterior, a falta de mão de obra qualificada, isso tudo foi acordado na ordem de início para ser feito dessa maneira, né? Por que as cooperativas passaram uma semana sem receber material? Eles não passaram uma semana porque o Limpagim não entregou material, eles passaram uma semana porque a empresa anterior parou, houve uma semana de delay para começar e quando nós começamos, eles já estavam sem material. Então, hoje, a gente está entregando mais de 50% acima da meta de material para as cooperativas. Então, hoje a gente não tem mais esse problema de entrega de material. O material que você fala é o material saco seletivo. para poder fazer separação. O material seletivo é o que nós coletamos na coleta seletiva e destina para as cooperativas. Só que a implantação ela foi conturbada porque nós estávamos atravessando uma crise do lixo. Nós estávamos atravessando um momento de crise de limpeza pública em Goiânia, quando assumimos. Então, houve essa dificuldade. A SEI esclareceu isso, não só para os vereadores, como para a população, para a mídia, né? Então, foi totalmente positivo nós termos passado por lá. E saímos de lá sem problema algum, porque tudo que havia sido dito antes, nós levamos para a SEI e demonstramos com dados, com informações, com relatórios, com provas e demonstrando saber do que estava falando para poder comprovar tudo que havia sido dito antes e para poder desmentir várias e várias histórias que chegavam até a Câmara Municipal sobre o consórcio, né? Então, a parte política que você comentou, ela tinha um viés de nos usar também para poder parecer que o serviço não estava bom, isso e aquilo. Então, tinha quem queria prejudicar. Mas, tecnicamente, não tem argumento. Nós fizemos tudo certo como manda o figurino, como manda o contrato. E hoje a gente segue o contrato à risca justamente para evitar qualquer tipo de problema desse tipo. Perfeito. O consórcio começou a implantação na gestão anterior, né? O último ano da gestão anterior ali, já com o ano de 2024 em andamento, né? Você acha que, eu recordo bem que no final do ano de 2024 teve inclusive um decreto de recessão econômica da gestão anterior, sim, de corte de gastos na prefeitura inteira, até o corte de combustíveis. Você acha que essa recessão econômica atrapalhou, de alguma forma, a operação do consórcio Limpagim no começo? Não. Por que não atrapalhou? 2 motivos. Primeiro, que nós somos serviço essencial e nós tínhamos a prerrogativa de não enquadrar nessa condição. E se tivéssemos a necessidade de fazer isso, poderíamos ter feito. O que aconteceu na época? Nós implantamos a coleta seletiva em outubro, acho que foi outubro de 2024. E essa implantação finalizou ao término de dezembro, junto com o término do ano.
Então, naquele momento, nós ainda não tínhamos 100% implantado, nós não cobrávamos 100% das medições, né? Então, a gente estava evoluindo ainda com o início dos trabalhos. Ainda não tinha varrição também? A varrição em dezembro já estava rodando 100%. Então, já. vocês tinham ali, dos 4 serviços, só a coleta urbana, sem as... Não, nós fechamos 2024 com 100% dos serviços, fazendo 100% dos planos. Nós fechamos o ano atendendo o normal. Mas o decorrer para chegar até dezembro funcionando bem, nós não tínhamos todos os serviços desde o primeiro dia. Então, nós tínhamos uma gordura para queimar desde o primeiro start nosso de operação e nós estávamos medindo abaixo do que estava previsto inicialmente, porque a gente só media o que fazia. Ao contrário de várias notícias que saíram que a gente faturava sem fazer. Nós só medíamos o que fazíamos. Então, nós não conseguíamos, nos primeiros meses, medir tudo que podia ser medido, né? Então, conforme havia essa não medição inicial, nós tínhamos crédito para poder fechar o ano e não precisar passar por essa recessão. Certo. O nosso tempo está avançando, Renan e Yuri, a gente já está até chegando ao fim, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, vou direcionar aqui para o Yuri. Saindo um pouco aqui agora da comissão, obrigado, Renan, foi importante trazer esse esclarecimento aqui, porque como a comissão ela acontece num prazo alongado, né? Aparentemente é curto para quem está operacionalizando lá, trabalhando na Câmara em 6 meses, mas para a população que está acompanhando, 6 meses é muito tempo para acompanhar os detalhes. E se perde sobre o que foi feito, ou o relatório, ou até a sua participação oitiva de qualquer um dos gestores do consórcio. Então, trazer um pouco, em resumo, disso aqui para a gente também, aqui como canal de informação, é muito importante. Yuri, eu quero falar um pouco sobre custo para a população. Em Goiânia foi implementado a taxa de lixo, chamada taxa de coleta urbana, de limpeza urbana, né? E a população enxerga como que essa taxa é para custear a operação do consórcio, por exemplo, ou para custear o serviço que a Comurg realiza. O que afeta diretamente, como que é aplicado diretamente o custo do consórcio para a população pagar? De que forma que a população paga isso? Assim, direto ao ponto, Rui, nada. Porque a taxa do lixo proposta pelo poder público, efetivamente, ela não tem aplicabilidade para nós, né? O consórcio não ganha percentual em cima disso, não ganha... basicamente, o nosso contrato ele foi feito para ser em cima de produtividade. O que a gente coleta, o que a gente varre, a gente recebe. É inerente qualquer situação eventual de imposto, aplicabilidade, qualquer coisa nesse sentido. Mas até que a gente citou no início do nosso bate-papo, pegando como exemplo o Catatrec e as nossas métricas aplicadas já há 2 anos de contrato. Tirando esse começo conturbado, um pouquinho conturbado, da nossa instalação do contrato efetivamente, mas desde do final de dezembro até virada de 25 de janeiro até hoje, a gente vem trabalhando com metas muito acima do que foi proposto e licitado, de fato. Né? Então, pegando como exemplo, de novo, o Catatreco, viemos com uma determinação, com uma redução de tempo absurda e com a intenção de, inclusive, conforme a gente vai aumentando essas premissas, a gente vai aumentando o assunto, digamos assim, a gente vai divulgando mais e o serviço vai crescendo. E a gente vai abraçar esse serviço e é inerente ao custo. Isso não é repassado de forma nenhuma, porque o serviço tem que ser feito. Essa é a prerrogativa do nosso contrato, de fato. Certo. Quer complementar alguma coisa? Não? Só um adendo. A taxa do lixo ela tem a ver com o marco de saneamento. Né? É uma questão federal, é repassada aos municípios. Parece que saiu até um noticiário essa semana aí de que a partir de 2027 vai ser obrigatório que todos os prefeitos do Brasil cumpram com essa questão. Então, é uma coisa que não tem ligação com o consórcio Limpagem em Goiânia. Ninguém está pagando a taxa do lixo para manter o consórcio Limpagem. A gente presta um serviço para a prefeitura, assim como outras tantas empresas prestam. A gente mede pelo que faz, né? Se não faz, não mede. Então, a gente mede pelo que faz e a gente cobra o que está medido. Então, se houver a taxa do lixo, se houver a questão de fazer os pagamentos e tudo mais, é um valor agregado para a gestão
E a gestão vai, então, fazer investimento em saneamento básico. A limpeza pública, a coleta de lixo, é uma página do livro. É uma página. O Limpagem é uma página do livro. Assim como as outras empresas que envolvem limpeza pública também são páginas do livro. Então, é bom esclarecer isso daí, porque senão a população entende que está se pagando a taxa do lixo para se bancar o consórcio Limpagem, o que não tem a ver uma coisa com a outra. E é um marco federal, é uma lei federal e é uma lei. A gente precisa cumpri-la. Certo, é importante trazer isso mesmo, porque de fato é esse o entendimento geral da população, né? Não na totalidade, mas na sua maioria, de que, e até porque a implementação da taxa da limpeza urbana, coincidentemente, chegou junto em um período próximo à implementação do consórcio, né? O consórcio veio em 2024, Sim. E foi um projeto ainda do prefeito Rogério Cus, em dezembro, encaminhado à Câmara Municipal, a aprovação da taxa do lixo, né? E aprovada aí já no começo do ano de 2025, na gestão do prefeito Sandro Mabel. Então, coincidentemente, veio aí o entendimento da população, de fato, Gera essa dúvida. ainda é importante deixar isso claro. Para finalizar, uma pergunta para ambos. Como que vocês veem o consórcio, a essencialidade da limpeza urbana pelo consórcio Limpagem em Goiânia, para a sua continuidade, porque foi renovado agora por mais 2 anos, mas a essencialidade para até que possa ocorrer outras renovações e o que pode ser feito ainda mais, o que o consórcio está já prevendo fazer nesses 2 anos para melhorar a qualidade de vida do cidadão goianiense? Bom, eu acho que essa renovação é fruto do que nós mostramos nos primeiros 2 anos de contrato, apesar do início conturbado por N situações, né, que a maioria de fora para dentro do contrato, nós mostramos no final de 2 anos os 4 serviços sendo executados a contento, tanto em qualidade, quanto na quantidade, quanto nos tempos de atendimento. Então, todas as métricas contratuais batidas, todas. Então, tecnicamente, não há muito o que discutir. Para esses próximos 2 anos, nós precisamos manter o consórcio em alta qualidade, né? Então, eu quero, para essa renovação, que o contrato, que o consórcio caminhe mais automático, caminhe mais sozinho. Como? Menos trabalho para mais resultado. Nós temos que fazer as coisas automatizarem, né? A gente está fazendo análises de tecnologias novas para coleta, né? Para ver se cabe para Goiânia. Cabe, a gente sabe que cabe muito bem, mas a gente precisa analisar uma containização da coleta orgânica em parte da cidade onde cabe essa operação. A gente precisa abarcar mais tecnologia, como nós já fizemos em outros pontos. Hoje nossa frota é 100% rastreada, a telemetria é 100% rastreada. Nós temos os índices de cada motorista, onde o cara acelera errado, onde o cara freia errado, onde o cara aperta a embreagem de forma errada. Por que ele quebrou um cardan? Então, nós temos toda a telemetria para indicar para que isso não ocorra. Além disso, rastreamento de frota, rastreamento de plano de trabalho, saber efetivamente que nós executamos o serviço, câmeras com inteligência artificial, tudo isso nós implantamos no decorrer dos 2 anos para melhorar a qualidade do trabalho. Hoje, eu noto que é impossível trabalhar sem essa tecnologia. Eu não sei como faziam antes, sem ter toda essa rastreabilidade, como fazia-se gestão da situação. Hoje é impossível trabalhar sem. Então, a ideia para esses próximos 2 anos é investir em tecnologia, trazer novidade, trazer coisas que façam com que esses 4 itens contratuais sejam ainda mais qualificados para apresentar um serviço ainda melhor para a Goiânia. Porque se você olhar a fotografia de hoje, ela é melhor do que a de 1 ano e meio atrás, e ela é infinitamente maior e melhor do que há 3 anos atrás. Então eu quero daqui a 2 anos olhar para hoje, que é bom, e achar que era ruim. Porque daqui a 2 anos tem que estar bem melhor. Certo, perfeito, muito bom.
Só para complementar, realmente a gente remamos todos para o mesmo caminho, né? Mas falando em efetivo, em equipe, hoje temos mais de 1.200 colaboradores. E parando para pensar no nosso histórico, imagina se toda essa mão de obra, esses colaboradores sem experiência, sem sequer o condicionamento físico. Né? Se a gente fizer um detalhamento rápido aqui, uma rota de caminhão de coleta domiciliar, ela permeia entre 45 quilômetros executados e uma média de 19 mil quilos a serem coletados. Isso é uma média, às vezes mais, às vezes menos. E eu coloco isso para 3 coletores atrás de um caminhão compactador, sem experiência e sem condicionamento físico. Cada coletor desse permeia de correr aproximadamente 45 quilômetros e levanta mais de 5 mil quilos de resíduo por dia. Então, a gente tinha uma mão de obra, e tínhamos colaboradores sem experiência e sem o preparo para isso. Essa evolução, esse preparo, esse acompanhamento veio com uma carga de conhecimento muito grande. Então, para esses próximos 2 anos, já temos hoje, no nosso marco de virada de contrato, uma equipe completa, temos setores de torre de controle, tráfego e planejamento, simplesmente para acompanhamento de todos os dados que são gerados na operação. Então, eu não consigo, dentro de um clique ou 2, eu tenho explicado exatamente como foi a minha operação de ontem. Por que eu demorei mais? O que eu acertei que eu demorei menos? Tudo isso explicável. E eu tenho uma rastreabilidade de informações, não só dos equipamentos, muito maior do que eu tinha 10 anos atrás. Certo. Então, existe uma premissa, uma prerrogativa muito grande para continuarmos e aumentarmos esse nível de acompanhamento com as tecnologias que estão sendo trazidas para o consórcio, junto com setores específicos para isso. Hoje eu tenho uma torre de controle que acompanha os 4 serviços 24 horas por dia. Então, em nenhum momento do dia eu fico sem uma informação. A mesma que eu posso não solicitar, mas no dia seguinte, se eu tiver uma demanda, eu tenho um banco de dados onde eu tenho um setor que acompanhou isso 24 horas por dia. Então, se hoje, dentro de 2 anos, foi a nossa primeira renovação de contrato, já chegamos para esse marco, daqui 2 anos a excelência em cima disso tem que ser 200% a mais. Perfeito. Muito bom. E sim, então, parabenizá-los aí pelo trabalho realizado. Esperamos, inclusive, num outro momento, Renan e Yuri, batermos um outro papo aqui sobre ainda mais o avanço da limpeza urbana em Goiânia e novos caminhos ou novos desafios que vão surgindo conforme a cidade avança, né, e as gestões também elas ocorrem ou mudam. Yuri, só para finalizar, deixa aqui suas redes sociais para acompanhar o pessoal que você divulga um pouco do trabalho, perfeito, o trabalho que você faz. Perfeito. Pode olhar para aquela câmera ali. Para vocês terem um acesso, né, mais rápido, o site do consórcio, acho que é a melhor fonte de conhecimento e de acesso às informações, que é www.consorciolimpagim.com.br. Lá existe esse acompanhamento de frequência, como solicitar os serviços em si, de uma maneira muito intuitiva. Existe também o nosso telefone para contato, que é o 62 3093 9223, né, que é um WhatsApp, onde você pode fazer as solicitações de Catatreco e qualquer outro serviço. Eu acho que são o nosso Instagram, né, @consórciolimpagim, que também a gente faz leva muita informação, muito conhecimento oriundo do nosso serviço para disseminar um pouco mais do nosso serviço efetivamente. Eu acho que são as fontes principais. Perfeito. Yuri, obrigado demais pela sua participação. Obrigado pelo tempo. Obrigado. Renan, também deixa aí para a gente sua rede. Nos bastidores você falou de deixar uma outra aqui, mas essa você deixa oculto, tá? Porque essa não é uma piada interna aqui, só vai entender quem está aqui. Mas pode deixar aí para a gente as suas redes também de acesso para o pessoal acompanhar um pouco o seu trabalho. O Yuri já comentou das redes da empresa e muita informação do consórcio a gente também divulga no meu Instagram profissional, que é o ENG de engenheiro, eng.renandrade. Lá tem bastante informação do consórcio também, eu interajo com alguns seguidores lá. E agradecer pelo convite, pelo espaço. Eu acho que teria que papo aí para mais umas 5 horas de conversa. Tranquilamente. A gente nem conseguiu entrar muito nos detalhes operacionais de como funciona cada serviço, mas agradecer o espaço e eu tenho certeza que isso vai chegar muito na ponta, na população, e nós vamos tirar muita dúvida e o pessoal vai acessar
as redes, vai clarear as ideias também e vai ter a noção do que é o consórcio Limpadinha aqui dentro da cidade. Isso mesmo. O nosso produtor aqui, Renan, o Lucimar, ele fica louco quando escuta um negócio desse, porque ele já sabe que eu gosto de estender um pouco mais o nosso papo aqui. Geralmente a gente excede. Aí então, quando tem um convidado que está disposto a falar aí por 5 horas, aí ele vai... Será que não vai acabar? Lucimar, libera o horário aí. Ajuda a gente, Lucimar. Mas aí fica então o convite para um outro bate-papo, para a gente aprofundar um pouco mais nos detalhes aí. É até bom que a gente já tem até um motivo para poder trazê-los novamente aí, porque a gente tem muito o que falar, certo? Ótimo. Renan, obrigado, cara. Agradeço. Tá? Grande abraço. Lucimar, então, deixando um abraço aqui ao meu produtor, daqui da nossa parceira, já siga aqui as redes sociais da @TC Multimídia. Agradecer também aqui o colega que veio acompanhando vocês, o Henrique, né, que tem conversado aqui conosco e solicitou o espaço aqui e trouxe as ideias, a gente veio batendo um pouco desse papo, muito bom, tá? Parabéns, tá, Henrique, pelo trabalho. Somos ninguém sem as ideias dele. Realmente. Eu já estou passado do tempo, já o Henrique vem com as ideias mais jovens, mais recentes. Então, que bom. Então, ele vem catapultando a gente aí de forma positiva. Isso, então parabéns pelo trabalho, continue zela do Henrique, viu? E vocês que nos assistem, obrigado pela audiência de sempre. Deixe aqui nos nossos comentários o seu ponto de vista sobre o nosso bate-papo de hoje e compartilhe esse episódio de hoje com o pessoal do município de Goiânia para conhecer mais ainda sobre o trabalho realizado aí pelo consórcio e também nos mande as informações, até de repente reclamações, está aqui para isso, né? Se inscreva no nosso canal e também siga as nossas redes sociais. O nosso programa Ponto de Vista, nosso podcast, está no Instagram com @PontoDeVista_PDV. Temos também o nosso... Aí, já estão colocando aqui o hashtagzinho aqui. E o nosso site também, para se manter bem informado, pontodevista.news. Ordem e limpeza são sinais de respeito e cuidado com o espaço comum. Essa é uma ideia adaptada da filosofia moral sobre ordem e serviço de Immanuel Kant. Uma boa noite e até mais.